E agora a entrevista do dia. E o meu convidado hoje é o historiador Vanderlei Cavalcante, um cearense que chegou em Gramado há 7 anos e já está escrevendo livros de história. Seja bem-vindo, Vanderlei. Obrigado pela oportunidade, né? E finalmente te conhecer. Faz 7 anos que eu acompanho o teu trabalho e finalmente a gente poder conversar e mostrar um pouco do nosso trabalho para a comunidade. O prazer é todo meu, também queria ter lhe conhecido há mais tempo. Mas enfim, o Vanderlei, ele lançou este livro recentemente, que é um livro que conta a história de Gramado, mas de uma forma muito didática, com um trabalho gráfico de primeira qualidade. Eu recomendo para todos. Gramado, dos primeiros povoadores à chegada do trem. Vanderlei, como você veio fixar residência em Gramado? Essa história é longa. Na verdade, eu vim acompanhando a família, né? Os filhos, os netos, um neto que nasceu com 3 meses veio morar aqui, né? E acabou que dando certo a gente passar, afinal, 7 anos e começar a se inteirar e se aprofundar na história de Gramado. E de repente eu já me considero, já me sinto um cidadão gramadense, né? Não só pela receptividade da própria cidade, do próprio município, mas pela identificação que a gente, como profissional, eu sou historiador, né, tem com a história de Gramado, né, com a história do município e da região como um todo, do Paranhana para cá, né, Serra Gaúcha. Qual é o fato histórico de Gramado que mais lhe chamou a atenção? Eu comecei, quando eu cheguei aqui em Gramado, eu fui morar na Várzea Grande. Tá? Com 6 meses eu estava morando na Várzea Grande. Então, quando tu chega ali na Várzea Grande, quem se depara pela primeira vez já encontra ali, por exemplo, a estação ferroviária. Ainda bem que preservada, graças ao trabalho de historiadores ali na década de 90 e nos anos 2000, né? Tem aí a Iraci, a própria Marília, que trabalharam por aquela preservação, o Romeu, né? O Sebastião Fonseca. Então está lá preservado, graças ao trabalho desses historiadores e memorialistas. Então ali foi um toque inicial. Quando a gente estava comprando o terreno, eu disse para minha esposa, é aqui que a gente vai ficar, vai dar certo. Em função da estação ferroviária. Logo depois a gente soube da existência do rabicho ferroviário, né? Que também estava sob a mata há algum tempo atrás e graças a um trabalho que foi feito inclusive com a comunidade, começou a reaparecer, né, para o mundo, né, eu diria assim. Então, assim, agora, na verdade, como historiador, eu entendo que Gramado tem um pouco de tudo da história do Rio Grande do Sul. Não é só a questão ferroviária, né? Tem o colono, a existência do colono, a questão da imigração, das migrações internas. Então, tu tem um pouco de tudo, assim, o tropeirismo, né? Os indígenas, né? Que, apesar de ser uma história que está ainda um pouco subterrânea, mas ela é bem significativa, né? Carece de pesquisa. Enfim, tem uma miscelânea de temáticas em Gramado, para além de tudo que a gente já conhece, que é mais conhecido, e que precisa ser pesquisada mais a fundo, e que essa miscelânea de temas da história de Gramado tem uma relação muito grande com a história do Rio Grande do Sul, com a história do sul do país e com a história do Brasil como um todo. Recentemente você editou um e-book, está editando, dentro de um projeto da Secretaria de Cultura de Gramado. Isso. Qual é o tema do projeto? Tá, o tema do projeto o título do projeto é Reconstrução da Memória do Universo Ferroviário na História de Gramado. Tá? Ele partiu de um edital da Secretaria da Cultura, como tu falaste, o edital Retomada Cultural de 2021, né? O foco dele como o próprio título indica, né? É reconstruir essa história, esse universo da memória ferroviária de Gramado, que não se resume só à estação, né? A gente fez um levantamento de uma quantidade grande de pontos históricos, né? Se resume, tem também a memória afetiva das pessoas. A gente encontra ainda muito sexagenário, septagenário, octogenário,
e até centenários, né? De pessoas que viveram aquela época do trem. Então, tem muita, no livro, vocês vão ter a oportunidade de ver, tem muita citações, né, das pessoas, memórias afetivas, lembranças daquele tempo. Então, a gente quer pegar esse universo e colocar não só no livro. O livro, eu devo dizer que é um pontapé inicial, tá? O projeto é bem maior, é um projeto de reconstrução dessa memória como parte da história de Gramado. Tá? Também não é um projeto, quando se fala em reconstrução da memória ferroviária, às vezes as pessoas pensam, é coisa de robista do campo ferroviário. Né? Eu já fui ferroviário um dia, mas não é por isso. Né? Na verdade, é uma faceta fundamental da história de Gramado. Tão fundamental, que a gente quer... tão fundamental que Gramado ficava na linha nova, e a partir do momento que o João Corrêa começou a construir a estrada de ferro que iria de Taquara até Canela, o pessoal queria que o trem fosse até a linha nova. O João Corrêa, que já estava esgualepado de dinheiro construindo a estrada de ferro, disse não, vai sair aqui de Gramado e vai para Canela. E então a linha nova toda veio para Gramado e a nova sede ficou aqui. Então o trem ele tem um papel fundamental na história de Gramado. Essa história a gente conta no livro em 6 capítulos, né? Também de uma maneira bem didática. Essa história da ferrovia, da vida ferroviária de Gramado, Canela, Três Coroas, Igrejinha e Taquara. A gente conta no livro, que por enquanto é um e-book. Você, nesse livro aqui, nesse primeiro livro, é o volume 1, conta a história até 1919. Isso. Como será o volume 2, 3 e 4? Tá, só contando um pouco da história desse livro, eu preciso aproveitar o momento, Fica à vontade, para agradecer os parceiros que trabalharam, né? A gente teve 2 geógrafos, a Amanda Elizalde Martins e o Giancarlo Gessi Canepelle, que foram fundamentais nesse trabalho. Eles fizeram os 2 primeiros capítulos, que é sobre geografia, né? E o meu parceiro Alex Juarez Miller, que é professor da rede, e Eduardo da Silva Weber, que é um menino novo lá do Carará, muito bom em história, ele é acadêmico atualmente. Então, assim, nós lançamos esse primeiro livro com o apoio, claro, da Secretaria Municipal de Educação no ano passado, mas a ideia que a gente lançou, a semente que a gente lançou desde aquele momento era fazer, como você falou, mais 3 livros. O segundo livro, na verdade, seria uma coleção didática. O sonho é fazer um packzinho, um pacotezinho no final, com os 4 livros na casa, na sala de estar de cada gramadense. Imagina, né? Me permita sonhar. E para que todo mundo conheça a sua história, para que a gente... né, tenha em cada gramadense um defensor dessa história, desse patrimônio, né, mais do que muitos já são. E aí o segundo livro pretende ir de 1919, que é a chegada do trem, até 1954, que é um marco também importante para a cidade, que foi o momento da emancipação, quando Gramado deixa de ser 5º distrito de Taquara e torna-se município. Tá? O terceiro livro seria de 1954 aos anos 70, que ali também tem uma virada significativa, né, na história de Gramado. E o quarto livro seria dos anos 70 aos dias atuais. Tá? Certamente vai se viabilizar a partir dessa entrevista aqui no Gramado Notícias. Tem muita empresa de fora chegando e que tem que investir, e também as empresas locais, evidentemente, na preservação da história de Gramado. Vanderlei Cavalcante, foi um prazer, uma honra te receber no programa. Eu agradeço mais uma vez, tá? E espero estar humildemente contribuindo com o município, com a cidadania, enfim, com a ciência, com a história, para que a gente consiga ter essa pujança que Gramado tem, cada vez mais fincado nas nossas raízes. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV, e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom. Qualidade, economia, todo dia.
e Gramado Clínica de Olhos.